Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 15 de fevereiro, 15 de dezembro, olha, 15 de dezembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 988. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz, AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva e o meu amigo Eliazar, o famoso Eli. E é isso, estamos começando. Quero agradecer demais à paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você de uma forma muito especial por estar sempre aqui conosco. Vou ler as mensagens que eu recebi a partir do dia 1º. Cristina Ranagusco. Boa noite, doutor Antônio Paulo. Bênçãos de Deus para todos nesse início de mês de dezembro. Tempo maravilhoso de advento. A chegada do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. O tempo de advento significa espera. Quem mais? José Roosevelt Martos. Boa noite, doutor Antônio Miziara. Paz e bem. Marlene dos Reis. Boa noite, gratidão sempre. A Magda Gonçalves Barbosa diz, catequese diária. Boa noite, doutor Paulo. Gratidão. Um ótimo e abençoado dezembro de esperança, se Deus quiser. Gente, que maravilha. Então, chegou aqui para mim, pelo WhatsApp, a mensagem da Celinha, que diz assim, boa noite, doutor Paulo, não perco um programa. Muito obrigado, viu, Celinha? Muito obrigado do fundo do coração. O Zap é 3932-1600. Caso você queira mandar uma mensagem escrita via Zap, caso você queira mandar uma mensagem gravada via Zap, tá bom? Fernando Correia, no dia 26/11, mandou o seguinte comentário. Doutor Paulo Miziara, boa noite, muito bom programa de hoje. Essa noção de liberdade de escolha e respeito à liberdade do outro, como essenciais na Igreja Católica, é importantíssima de dizer. Gostei demais do programa de hoje, um grande abraço, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado do fundo do meu coração. E é isso, e agora vamos começar a nossa aula. Primeiro bloco, preparação para a chegada de Jesus, advento. Advento é a chegada, estamos nos preparando para essa chegada. Preparando de corpo e alma, preparando e esperando a vinda de Cristo, que vai acontecer no dia 25, e esperando a volta do Cristo gloriosa. Não é só a preparação para o Natal, mas é a preparação para a vitória final de Cristo na humanidade. É a preparação para que o reino de Deus esteja totalmente estabelecido nesse mundo. Então, não é uma preparação que tem dois grandes momentos. A primeira vinda de Jesus, que nós celebramos no Natal, porque ele veio. As promessas do Antigo Testamento foram cumpridas. E quando ele voltar na glória, a justiça e a verdade estarão estabelecidas na terra, porque quem vai estabelecer a justiça e a verdade é Cristo na sua segunda volta. Então, as profecias do Antigo Testamento nos mostram que o Messias ia chegar, e junto com o Messias, um tempo de vitória, um tempo de justiça, um tempo de alegria perfeitos. Só que o Jesus chegou, é o Messias, e a justiça ainda não está estabelecida de forma definitiva. Jesus é essa justiça. Jesus é o reino de Deus. Então nós precisamos levar Jesus para o mundo inteiro. É necessário que o mundo acolha Jesus para que a justiça finalmente venha a ser estabelecida quando ele voltar na glória. Então, aí sim, as promessas do Antigo Testamento, que foram cumpridas em Cristo, terão a sua plenitude. Então é lindíssimo o que nós vivemos no tempo do Advento, porque Deus fala, Deus cumpre. Deus prometeu, Deus cumpriu. E Deus vai cumprir. Então nós estamos vivendo este tempo, o tempo, o final dos tempos, que é justamente quando Jesus chega. Ele traz a justiça, ele é a justiça, ele é o reino, mas essa justiça precisa ser estabelecida de forma plena nesse mundo. E não vamos ser nós que iremos estabelecê-la. É Cristo quem vai estabelecê-la no final dos tempos, quando ele voltar na glória. Aí sim,
todas essas promessas terão plenitude. Já aconteceram, já começaram, já é real. Cristo é o Messias, Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador. Nós somos filhos de Deus a partir de Cristo. Nós somos salvos do pecado e do demônio e do mundo por Cristo. Somos santificados pela ação do Espírito Santo que nos chega pelos méritos de Cristo. Isso é um processo. Quando a gente deixa que Jesus reine na vida da gente, nós vamos vivendo a justiça de Cristo. A justiça de Cristo vai sendo estabelecida nas nossas vidas. O que é justiça? É ajustar-se à vontade de Deus. Cristo viveu de forma extremamente justa, porque ele fez tudo o que era a vontade de Deus. Ele foi obediente perfeitamente ao Pai, aqui nesse mundo como homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então é muito lindo o tempo do Advento, porque o tempo do Advento, ele garante duas coisas para a gente. Duas coisas. Que a palavra de Deus é veraz. Que Deus é superior a tudo. E ele tem respeito pela humanidade. Ele dá o tempo para a humanidade se ser conformada a ele, Cristo. Maravilhoso. Então, o Advento é isso, é a primeira vinda de Deus como homem e a segunda vinda de Deus gloriosa como aquele que vai coroar o mundo na justiça, na verdade, no amor e na justificação. Que maravilhoso. Que tempo maravilhoso é esse de de esperança. É um tempo de fé, de esperança e de amor. Esse é o tempo do Advento. Isaías, vamos olhar um pouquinho mais para Isaías, que agora já começa a partir do dia 15 e 16, a igreja já começa a uma nova realidade do Advento, a uma nova perspectiva do Advento. Então, vamos olhar um pouquinho ainda para Isaías. Isaías fala, no capítulo 53, que eu quero ler com você, algo que é muito duro. O capítulo 53 de Isaías é um capítulo que nós deveríamos ter no coração. Ter esse capítulo 53 meditado, guardado, estudado, e, se possível, decorado. Aqueles jovens do Antigo Testamento, aqueles judeus do Antigo Testamento, eles não sabiam ler. A maior parte dos judeus não sabia ler. Poucos é que sabiam ler e escrever. Então, como é que eles aprendiam? O povo aprendia a partir de repetições. O povo aprendia a partir de ouvir e reter. Ouvir, declamar, reter, decorar. Assim que eles aprendiam a palavra de Deus. Isso é importante. A maior parte não sabia ler e escrever. Alguns jovens aprendiam a ler e a escrever a partir das escrituras. Isso é super importante, gente. A maior parte da humanidade no tempo de Jesus não sabia ler nem escrever. E como que eles sabiam a palavra de Deus? Porque desde o tempo mais tenro da vida de um jovem ou de uma jovem, tanto se ele fosse aprender a ler e a escrever, como se não, eles aprendiam a escutar a palavra de Deus. Eles aprendiam a ouvir a palavra de Deus. Eles repetiam a palavra de Deus. Eles repetiam em cadência, como se fosse uma música, como se fosse... Eles usavam várias técnicas de memorização da palavra de Deus. Eles iam guardando aquela palavra, repetindo aquela palavra. Conforme eles andavam, eles repetiam a palavra. Conforme eles trabalhavam, eles repetiam a palavra. Hoje nós não temos mais esse conhecimento desde a mais tenra idade. Nós sequer aprendemos o básico. Então nós fomos perdendo essa capacidade de entender, de compreender, de memorizar. Hoje o ensino se tornou completamente diferente e é uma pena. Nós precisamos resgatar essa formação em todos os seus sentidos. Então Isaías diz assim: quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento enraizado numa terra árida. Aqui ele está vendo Jesus Cristo, 700 anos antes. E Jesus Cristo sofredor.
Jesus Cristo desprezado, Jesus Cristo crucificado. Esse Jesus que nós celebramos no dia 25, este nenê, essa criança, o menino nos foi dado. Este menino é o mesmo menino que Isaías viu o menino e viu desse jeito aqui, no seu capítulo 53. Era desprezado, escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles que diante dos quais se cobre o rosto. Veja, Jesus preso naquela cruz estava completamente desfigurado, completamente massacrado por tudo pelo que ele passou. Tanto pelo julgamento iníquo, tanto pelas traições, tanto pela violência física que ele sofreu, pela coroação de espinho, pelas chicotadas que ele recebeu, pelas cusparadas, pelos tapas, pelos socos. Jesus estava completamente desfigurado. E é isso que Isaías vê. Percebe? Então, a profecia de Isaías, a palavra de Deus, ela é um farol que aponta para Jesus. Isso é o advento. Veja, é lindo o Natal, é lindo o presépio, mas o presépio é um sofrimento atroz para a Virgem Maria e para São José e para o menino Jesus, que nasce na cidade de Davi. Belém é a cidade de Davi. Belém é a cidade onde José deveria ser aceito, querido, porque ele é descendente de Davi. Ele, por direito, deveria ser o rei de Israel, porque é da família de Davi, da família real. E não tem lugar para José na terra de Davi, na terra dos seus descendentes. A Virgem Maria, que carrega no seu ventre o seu filho amado, o Filho de Deus, Deus verdadeiro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não tem lugar para ser acolhida, para dar a luz a esse Deus que é luz para a humanidade. Veja, então nós estamos diante realmente do sofrimento. O sofrimento de José, o sofrimento da Virgem Maria, o sofrimento do menino Jesus. Só que esse sofrimento do menino Jesus não parou aí. Esse sofrimento do menino Jesus foi cada vez mais implantado, cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais profundo. O menino Jesus, quando já tinha um pouco de idade, imagine o sofrimento desse menino que é perfeito. É um homem perfeito, sem pecado, sem mancha, sem nada. Então, o amor que ele tinha pelo Pai, Deus Pai, é tão perfeito. E ele percebia que aquela humanidade que estava ao redor dele desprezava a Deus Pai, usava a Deus Pai, mentia para Deus Pai. Olha o sofrimento no coração desse menino. E mesmo assim ele é fiel, mesmo assim ele é amoroso, mesmo assim ele é misericórdia. Mesmo assim ele está diante do sofrimento. Coisa mais linda, Isaías é impressionante. Isaías não só enxerga o menino Jesus, mas Isaías enxerga a dor, a destruição que o pecado causa. Esse capítulo 53 é a fotografia da brutalidade do pecado. Veja, o menino Deus que se transforma no homem, naquele homem que deveria ser reverenciado, amado, porque é Deus que se fez homem, o Messias que veio salvar a humanidade, que deveria ser colocado no mais alto deste mundo, foi pregado numa cruz, desfigurado, e Isaías vê. E é isso que Isaías fala nesse versículo 53. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Então, veja, mais do que ninguém, Jesus é capaz de entender o nosso sofrimento. Porque ele conheceu todos os sofrimentos possíveis que o ser humano passa. Todos. Por causa do pecado. E Jesus não tem pecado. Jesus nasceu sem pecado. Jesus veio para destruir a obra do pecado, assim como sua mãe, a Virgem Maria, foi preservada do pecado, porque Jesus viria nascer de uma virgem, que nem fala Isaías. E a missão de Jesus era destruir o pecado. Esse pecado que desfigurou Jesus, mesmo ele não tendo pecado, porque foi o nosso pecado que desfigura Jesus.
que maltrata Jesus, que impõe essa dor indizível de Cristo na cruz. Então nós não podemos perder de vista a verdade. Nós não podemos perder de vista o conceito verdadeiro. E a esperança tem que nascer a partir do sofrimento. Porque é isso que o pecado causa. E aqui nós perdemos um pouco de vista esse contexto, né? A esperança surge a partir do sofrimento. Ninguém está pedindo para a gente viver uma vida de sofrimento, não é isso. Mas a vida de sofrimento, ela é, como é que eu posso falar? O terreno adequado para que a virtude da esperança, que é tão bem retratada nesse tempo de advento, surja. Uma pessoa que vive sem problema, será que é uma pessoa feliz? O mundo fala, uma pessoa que não tem problema é uma pessoa feliz. Será? Veja, então, será que essa pessoa que não tem problema, essa pessoa que está tudo certo, que está tudo legal, que está vivendo uma vida assim, no automático, será que realmente essa pessoa é feliz? Ou será que essa pessoa vive uma terra desfavorável? Percebe? Então é importante a gente começar a compreender também esse contexto. Ninguém está falando que o sofrimento é fantástico, não. Mas o sofrimento, ele faz parte da nossa existência. E nós não podemos fugir do nosso sofrimento. Nós não podemos fingir que nós não temos sofrimento. Nós não podemos criar os nossos filhos de forma mimada. Quantos foram mimadinhos e quantas foram mimadinhas? Um rapaz mimado e uma menina mimada, eles não estão preparados para a vida. Amar não é mimar. Amar é superar o sofrimento junto. Amar é apoiar, é estar perto, é orientar, é superar. É esperar tempos melhores por causa de Cristo. É construir tempos melhores por causa de Cristo. Há uma diferença muito grande, mas muito grande, entre aguentar e a esperança. Aguentar é uma coisa resignada. Puxa, eu aguento porque não tem outra saída, não tenho perspectiva de vida, não perspectiva de melhora, então só me resta aguentar. Melhor do que desistir. Mas isso não faz parte da humanidade. A humanidade não suporta esse tipo de vida. Aguentar. Isso não é. Eu preciso superar os problemas, eu preciso ter uma visão de esperança. Sabe, uma visão de... E esperança não é uma coisa passiva, estou esperando, eu vou esperar melhorar. Não, eu sei que Deus é capaz de transformar, eu sei que Deus é capaz de refazer, eu sei que Deus promete e cumpre. Então eu posso confiar nesse Deus, eu posso confiar na sua providência, no seu amor, na sua transformação, eu posso confiar na forma com que Deus cuida de mim. Então, há uma diferença muito grande entre ficar resignado, eu não tenho o que fazer, então eu vou aguentar, e chega uma hora que eu sou massacrado por esse sentimento de aguentar, chega uma hora, ninguém aguenta isso. Agora, é totalmente diferente dessa visão de esperança que o tempo do advento nos traz. Porque Cristo é veraz, Cristo venceu, e em Cristo nós também venceremos. Isso é super importante. Então, o tempo do advento, ele traz essa perspectiva muito maior do que essa perspectiva humana que nós temos hoje. Aguentar. O forte é aquele que aguenta. Mentira. Não existe ninguém tão forte assim que aguenta. Você ficar vivendo uma vida sem perspectiva, sem futuro, sem esperança, ninguém suporta. Suporta um tempo, depois cai. Você já viu um avião que está voando? E de repente acaba o combustível do avião? Acabou o combustível do avião. O avião ainda ele vai planar. E se o piloto do avião for um piloto competente, ele vai conseguir aterrissar esse avião num lugar plano, sem combustível, ele está planando. Mas veja, ele estava numa rota, com uma velocidade, com força. De repente ele já está planando, está baixando, está caindo. Se o piloto for ágil, ele vai descer o avião, mas desceu. Então é isso que significa aguentar. Então Jesus vem ensinar isso para a gente. Isaías vê este homem
massacrado. Isaías vê esse homem destruído, e este homem continua agindo por amor. Esse é Jesus. Sabe, é ele quem nos faz ter perspectivas novas na vida. Nós precisamos viver na esperança, não no aguentar. Por isso a importância de Isaías. Por isso a importância da Bíblia. Veja, em verdade ele tomou sobre si, versículo 4 de Isaías 53. Em verdade ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Olha que coisa mais linda. E a gente vive uma vida como se isso não existisse. A gente vive uma vida como se isso fosse só palavras que estão num livro. Como é que eu vou suportar uma vida se eu não sei disso? Como é que eu vou suportar as dificuldades se eu não sei disso? Que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja, a derrota não tem e não está estabelecida sobre a vida da gente. Nós é que aceitamos viver sobre a derrota. Nós é que aceitamos viver sobre a desesperança. Nós é que deixamos de voar e aceitamos planar e aterrissar. Porque aquela história de, não, eu tenho que aguentar, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. O ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para esperança. Veja, e a raiz da nossa esperança está aqui. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Então, não é que eu não vou passar pela vida sem sofrer. Eu vou sofrer com Cristo. Porque o pecado, ele vai trazer sofrimento. Ele construiu um sistema injusto nesse mundo. E nós estamos debaixo desse sistema injusto. Atualmente, é perceptível. Nós estamos realmente embaixo de impérios terríveis, ideológicos, filosoficamente humanos, que desprezam a Deus e, no fundo, idolatram o mais poderoso, o mais rico, o mais forte, o mais violento, o mais injusto, em nome de uma justiça. Terrível. Veja, então não tem como nós não passarmos por sofrimento nessa vida. Sofrimento de todos os tipos. Percebe? Mas nós vamos ter que vencer esses sofrimentos em Cristo. Isso é Natal. Porque Cristo veio. Ele veio e não ficou inerte. Ele veio e tomou sobre si as nossas doenças e os nossos sofrimentos. E doenças aqui não é só doença física, porque o nosso corpo ele tem um tempo de vida e aos poucos o nosso corpo ele vai realmente definhando, porque essa vida é passageira. Vai ter momentos em que não tem o que fazer para curar determinadas doenças e nós todos vamos morrer, porque faz parte da história da humanidade. Nós vamos ter que passar pela morte. Então não tem como. Tem horas que Cristo vai curar a gente fisicamente e tem horas que não vai. Essa cura também é uma cura espiritual. Quando nós nos confessamos na igreja, nós estamos sendo curados de pecados gravíssimos e das consequências desses pecados na vida da gente. Há uma cura. A nossa alma que é essa realidade sobrenatural de vida que Deus nos dá, a nossa alma nos dá forma e nos dá vida. Eu tenho esta forma porque a minha alma existe, faz parte de mim e foi dada por Deus. Ela que me sustenta na existência, ela que me dá forma. E esta alma, que é algo imaterial, tem área aonde Deus pode vir fazer morada, por isso que é espiritual. Porque Deus é puro espírito. Veja, então, esta alma, quando está no pecado, está profundamente adoentada, está profundamente machucada, deformada. Então, Jesus, ele aceita toda a deformação sobre ele. Por isso que Isaías vê Jesus destruído na cruz. Porque ele está acolhendo sobre si, sobre ele, as deformações que o pecado causa no nosso corpo
e na nossa alma. Veja, Isaías é profundíssimo, gente. Isaías é profundíssimo. Veja, o que Jesus passou é algo brutal. Porque Jesus veio para os seus e os seus não acolheram. Fala o Evangelho de São João. Vamos abrir lá, João, que confirma Isaías. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veja que dor. Jesus é vida, Jesus é luz. Nós fomos criados por e para Jesus. E quando Jesus vem, Jesus não é acolhido, não é aceito. Que loucura. Olha o que o pecado faz com a humanidade. E mesmo assim Jesus continuou. E mesmo assim Jesus foi obediente por amor ao Pai e por amor à humanidade, justamente para nos livrar disso. Nós que fomos brutalmente contra Cristo. Porque quando nós pecamos, nós somos brutalmente contra Cristo. Nós duvidamos da sua salvação. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunho para dar testemunha da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E o Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o conheceram. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. Veja, aqui João está confirmando Isaías 53. Então, esses contextos de advento, eles são muito importantes. Muito, muito. Porque a gente precisa sair dessa visão antropocêntrica. Essa ideia de achar que a gente suporta tudo, que a gente é capaz de tudo, que basta ter tecnologia, basta ter dinheiro, basta ter bons amigos, basta ter uma networking. O que é networking? É uma rede de amigos, de pessoas que nos indicam. É isso que a gente aprende. Sabe, as pessoas fazem parte de clubes, de associações para ficarem conhecidas, para conhecer um ao outro, para serem indicados nas suas devidas profissões. As pessoas aprendem a fazer marketing, aprendem um monte de coisa, como se os seres humanos fossem deuses, e nós não somos. Só que nós nos acostumamos a isso. Então, o advento, ele vem não só para levar a gente para uma vida onde Deus habita, mas ele nos leva também a ter uma vida de consciência, de luz. Luz no sentido de enxergar as coisas. Veja, que coisa impressionante. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Então, Isaías está vendo Jesus chagado por nós. Você compreende? Aqui é o centro da nossa esperança. E o mundo de hoje faz com que a gente esqueça isso. Faz com que a gente despreze isso. Faz com que a gente entre num ciclo de orgulho, de autossuficiência, de vaidade, que na realidade vai nos esmagar, vai nos destruir, vai nos arrebentar. Porque ninguém suporta isso. Aguenta. Gente, não dá para aguentar eternamente o sofrimento. Não dá para viver uma vida sem perspectiva, sem essa esperança, sem a certeza de que Deus tomou o nosso lugar. Ele carregou sobre si as nossas dores. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos.
e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagados por nossa iniquidade. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Isaías vê Jesus chagado. Quando eu vejo Jesus chagado na cruz, eu volto a ter esperança? Ou é só mais uma imagem? Fomos curados graças às suas chagas. Então, isso é viver a esperança, é assumir esta cura que Deus nos traz em Cristo. E assumir essa cura não é ficar esperando, é agir dessa maneira. Agir como curados que ainda não estão totalmente curados. Por isso que Deus derrama a sua graça sobre nós. Por isso que esperança é algo ativo, não é algo passivo. Percebe? A esperança ela tem que estar baseada nisso, não em nós. A virtude da esperança é uma virtude teologal, vem de Deus, não vem da gente. Nós não temos essa esperança aqui. Nós estamos estudando, no nosso resumo do catecismo, as virtudes humanas, mas a realidade é que o advento nos apresenta a verdadeira virtude da esperança, que é teologal, que vem do alto. Veja, será que isso aqui é o hino da vida da gente? Será que eu tenho certeza disso? Mas ele foi castigado pelos nossos crimes. Eu vivo no passado, olhando só para os meus erros, pelos meus defeitos, pelas minhas falhas? Ou eu começo a viver no presente na certeza de que Deus é capaz de curar tudo isso? Porque eu olho para as chagas de Cristo na cruz. Porque eu olho e leio Isaías e fala, porque fomos curados graças às suas chagas. Mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos a cada qual o nosso caminho, e o Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Veja, aqui está o centro da nossa esperança. A Virgem Maria, ela viveu esta realidade no meio do sofrimento. A Virgem Maria é para nós também, assim como Cristo, um exemplo de esperança. Essa esperança que vai muito além das forças humanas. Essa esperança que vai muito além daquilo que o mundo prega, daquilo que os nossos amigos vivem e querem nos empurrar, daquilo que a mídia insiste em todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite, e por todos os meios, para que a gente viva igual. Não. Não. Versículo 5. Fomos curados graças às suas chagas. Então, que esse tempo de advento seja o começo de um tempo novo de esperança. Esperança real. Esperança verdadeira. Esperança cultivada aonde deve ser cultivada. Não nesse antropocentrismo, que o ser humano é o centro do universo, de forma alguma. Em Cristo cêntrico. O ser humano tem a sua esperança em Cristo. Porque como Isaías viu e proclamou 700 anos antes, tudo isso se cumpre em Cristo. Isto é o advento. À espera da nossa salvação, à espera da nossa cura, à espera da nossa transformação, à espera de uma mentalidade completamente diferente dessa mentalidade que o mundo impõe para todos nós. Que o advento seja também para nós hoje uma fonte profunda de libertação. Profunda. Porque nós precisamos viver como cristãos e não como homens e mulheres deste mundo.
Amém. Então vamos lá? Vamos para o segundo bloco? Vamos estudar um pouquinho as virtudes humanas? É importante, a gente vai linkando as virtudes, né? Vai unindo uma a outra, vai fazendo com que a gente compreenda mais profundamente a beleza com a qual nós fomos criados. Muito mais belo da forma como que fomos criados é aonde Deus quer nos levar, aonde Deus quer que a gente chegue. É infinitamente mais belo, porque Deus nos criou humanos, mas Ele quer e nos transformou, a partir do sacramento do batismo, em seu filho, em sua filha, com Cristo e em Cristo. Veja, é para lá que Deus quer que a gente se desenvolva, é para o céu. Aqui é uma passagem, mas o nosso destino é o céu. Aqui nessa passagem nós vamos sofrer, não tem como, mas o meu destino é o céu. É para lá que eu preciso ir, e é para lá. Para chegar lá, eu preciso ser transformado cada vez mais à imagem e semelhança desse Cristo. Por isso que eu tenho que ter esperança, porque Deus me deu todo o potencial humano e sobrenatural para chegar neste nível, para viver plenamente como e sendo filho de Deus, não como criatura humana tão somente. Começa isso no nosso batismo. No batismo eu morri e renasci. Veja, renascimento não é outra coisa a não ser batizado. Eu morri para essa vida de criatura pecaminosa e nasci como filho ou filha de Deus pelos méritos de Cristo e em Cristo. Por isso a importância de conhecer a igreja, de conhecer o sentido dos sacramentos, de conhecer os efeitos do sacramento. Porque é muito mais que teoria, é vida nova. É vida de Cristo em nosso favor. Veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas nós conhecemos, nós reconhecemos Cristo. Então, nós precisamos deixar que Cristo faça a obra em nós. Isso é que nos dá esperança, isso que nos dá vida. A virtude da fortaleza moral é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura dos bens. Veja, nós vimos bastante na aula passada segurança nas dificuldades. Agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre firmeza e constância na procura do bem. Apresentam para a gente o mundo, nos apresentam falsos bens. Falsos bens. O ser humano, ele busca a felicidade. O que faz o ser humano mover não é o dinheiro, não é o poder, isso tudo são teorias humanas, ideológicas, marxistas e ultracapitalistas. O que faz o ser humano se mover é a busca pela felicidade. E o que é felicidade? É encontrar o sumo bem. Não é só encontrar o sumo bem, é depois de encontrar o sumo bem, viver nesse sumo bem. É isto, no fundo, que move a humanidade. Então não é a economia que move a humanidade, como fala o marxismo. Não é o lucro ou o dinheiro que move a humanidade, como fala o ultracapitalismo. O que move a humanidade é a busca pela felicidade. E a felicidade verdadeira está em encontrar o sumo bem, o bem mais perfeito. E quem que é o bem mais perfeito? Deus. Então, nós temos dentro de nós esse desejo, isso está inscrito no coração da humanidade. Qualquer ser humano quer ser feliz. Não existe um ser humano na face dessa terra, só se ele estiver muito adoentado, só se ele estiver muito destruído, só se ele estiver muito desajustado. Mas qualquer ser humano, mesmo os mais desajustados, buscam o bem. E o que é o bem? O bem é Deus. Só que nós vivemos num mundo onde isso tudo foi excluído. Então as pessoas buscam esta felicidade, elas têm esse desejo de felicidade e vão buscar esta felicidade aonde? Em bens que não são perfeitos. Ou em falsos bens. E o que acontece? Está buscando, está se movendo, só que está se frustrando, está se machucando, está machucando os outros, está desajustando e desajustando os outros, porque essa busca
só é perfeita, só completa, só é integral quando nós buscamos a Deus acima de tudo. Porque Ele é o sumo bem. Nós fomos feitos para Deus, nós não fomos feitos para o mundo. Nós fomos feitos para servir o próximo. Por isso Jesus mostra no Sermão da Montanha o resumo dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque é para isso que fomos feitos. Se nós não descobrimos Deus nesta realidade, nós nos frustramos e passamos a nos machucar e machucar os outros. Então, a busca do bem é o que faz o ser humano andar. Andar. Então, a palavra de Deus é muito clara. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, veja, essa luta por buscar o bem supremo precisa ser sustentada. Porque vira e mexe, nós nos desviamos dos bens supremos, porque os pseudo-bens ou os falsos bens se apresentam com cores maravilhosas. O demônio adora apresentar para a gente falsos bens, ou pseudos bens, muito bem arrumadinhos, muito bem iluminadinhos, muito bem apresentadinhos. Só que isso vai nos trazer dor profunda. Isso vai fazer com que a gente se machuque de forma profunda. Então, quando a gente descobre essa realidade, e como que a gente descobre essa realidade? Vivendo. Veja, vivendo. Eu quebrei a cara. Eu busquei a minha vida inteira falsos bens. Eu busquei o dinheiro como segurança, eu busquei o poder como segurança, eu busquei as companhias humanas como segurança, eu busquei as mulheres como prazer, eu busquei, sei lá, um monte de coisa aí que o mundo oferece pra gente. E quando você cai nessas armadilhas todas, você constata o erro terrível e a dor que causa. Mas e para sair disso? Eu preciso de força. Eu tenho essa força. Eu tenho a força para começar a sair disso. Isso é a virtude da fortaleza. Eu tenho essa força capaz de começar a sair disso. Agora, eu não tenho a força, mesmo com a virtude humana da fortaleza, de estar sempre lutando contra isso, sem a ação da graça de Deus. Eu posso aprimorar na minha vida a virtude da fortaleza. Posso, claro. Eu posso aumentar essa virtude da fortaleza, porque eu descobri claramente o efeito do sofrimento na minha vida. Eu descobri claramente a dor que é buscar falsos bens. Esse é o primeiro passo. Então, a raiva que eu sinto em relação às consequências do pecado, ela é alimentada pela virtude da fortaleza. Eu não quero mais pecar, eu não quero mais ter que passar por essas situações terríveis das consequências de viver buscando falsos bens ou pseudos bens. Não quero mais. Então, a raiva é uma paixão que me ajuda a começar a sair. A fortaleza, que é essa virtude de lutar contra isso, me ajuda também, sabe? É o impulso. Você mergulhou numa piscina. Aí você está se debatendo na piscina. Mas não adianta, enquanto você ficar se debatendo na piscina, é capaz de você acabar afogado. Então, o que você faz? Você vai até o fundo da piscina, bate o pé no chão e pega impulso para subir. É isso que a virtude da fortaleza me traz. Sabe, é bater o pé no chão da piscina e ganhar impulso para subir. A virtude da fortaleza, ela age junto com a paixão da raiva. Eu não quero mais o pecado. Então, eu quero buscar constantemente o bem supremo que é Deus. Só que eu percebo ao longo da minha vida que tem horas que eu caio, tem horas que eu não suporto. Por quê? Porque eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da força do Espírito Santo a me sustentar nessa busca, a sustentar a minha fortaleza humana. Eu posso, com a minha vida de oração,
com a minha vida de serviço, com a minha vida de leitura da palavra de Deus, com a minha vida de sacramentos, aumentar em mim esta capacidade humana de fortaleza, que é buscar o caminho correto e constante para o bem verdadeiro. Mas ele não é suficiente. Sem a força do poder da graça, sem a ação do Espírito Santo, que é o dínamo de Deus, que é a força de Deus, a minha fortaleza humana não suporta. Por isso que a gente precisa aprender a viver de forma adequada, a viver de forma aonde essas capacidades humanas possam ser aumentadas, mas elas precisam ser suportadas na continuidade. Então, eu posso bater o pé na piscina e subir, entendeu? Mas se eu não souber nadar, eu vou afundar de novo. Então, é importante que a gente compreenda isso. Então, a fortaleza, ela vai me permitindo bater o pé no fundo da piscina e subir, e me dando forças para nadar, para chegar até a borda e segurar na borda. Só que eu preciso chegar na borda e segurar na borda. A fortaleza, ela não é uma virtude absoluta. Sabe? A fortaleza, ela é uma virtude que me permite bater o pé no chão da piscina, sair, respirar e começar a nadar. E começar a nadar. Percebe? Eu acho que exemplo revela para a gente um significado mais profundo. Só que eu preciso chegar na borda da piscina. Eu preciso segurar na borda, porque eu não tenho forças para ficar eternamente nadando. Eu preciso chegar naquela escadinha da borda e subir. Percebe? Por isso que é perigoso nadar no mar. Nadar no mar você pode até sair, quando você bate no fundo e sai, mas se você estiver muito longe da praia, como é que você vai aguentar nadar até chegar na praia com as ondas indo contra, com a correnteza indo contra? Chega uma hora você não aguenta. Você vai ter força até um determinado momento, a fortaleza, mas chega uma hora que você não suporta. Se não vier alguém te ajudar, você corre o risco de morrer afogado. Então, a fortaleza, ela é uma capacidade que todos nós temos, que pode crescer. Se eu treinar natação durante anos, eu começo nadando 100 metros, depois na piscina, começo nadando 200 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros. Eu nado 10 quilômetros 5 vezes por semana na piscina. Eu estou preparando o meu corpo para nadar muito mais, para suportar muito mais. Isso é a virtude da fortaleza. Eu posso trabalhar isso, eu posso treinar, melhorar o meu estilo, melhorar a passada, melhorar a pegada, melhorar a batida da perna, posso tudo isso. Mas se eu pego um mar aberto, sem nadadeira, contra a corrente, contra as ondas, chega uma hora que eu não suporto. Então, a virtude da fortaleza humana tem limite, pode crescer, deve crescer, e é para isso que a gente trabalha. Nós temos o potencial de fazer a nossa fortaleza humana crescer. Você tem o potencial de nadar numa piscina? A primeira vez que você for nadar na piscina, você vai nadar 50 metros e vai quase que morrer afogado e cansado. Aí a segunda vez que você for na piscina nadar, o professor te dá uma bronca para você largar de ser preguiçoso, aí você já nada 100 metros. Descansa um pouquinho, nada um pouquinho, descansa um pouquinho, nada um pouquinho, porque tem pé na piscina, você consegue pôr o pé no chão. Aí chega uma hora que você já consegue fazer 100 metros sem pôr o pé no chão. Aí você já começa a fazer 200 metros na piscina, sabe? Pô, já pera um pouquinho, já não estou tão enferrujado assim. Virtude da fortaleza, ela pode crescer. Como é que cresce a virtude da fortaleza? Lutando, treinando. Treinar. Acorda cedo, arruma a sua cama, toma um banho, não toma um banho quente, toma um banho morno, um banho até frio, se for um calor. Você repara, você acorda cedo, quando você acorda, toca o despertador, você fala, ai meu Deus do céu, 5h30 da manhã. Levanta. O teu corpo inteiro fala, não quero levantar, estou cansado, ontem fui dormir tarde. Levanta e toma um banho para ver se melhora ou não melhora. Se ligou a água, entrou debaixo do chuveiro, parece que a água leva embora aquela preguiça. Não é que a água leva embora aquela preguiça, é você que está lutando contra a preguiça e usando meios adequados contra a preguiça. Sabe, essa luta é uma luta que se reflete no dia a dia. Essa luta não é nadar na piscina. Nadar na piscina é um exemplo. Agora, como é que eu vivo isso na minha vida? Eu vivo assim.
Então, o que eu vou fazer? Eu tomo um banho, escovo o dente, faço o meu café, tomo o meu café e vou para o trabalho. Mas vou para o trabalho como? Eu vou para o trabalho rezando o terço. Eu não vou para o trabalho ouvindo música, ouvindo notícia. Não, é importante ouvir notícia, é legal ouvir notícia, é importante que a gente... Mas espera um pouquinho. O que é mais importante? A minha vida com Deus ou ficar ouvindo notícia a manhã inteira? Ou ficar ouvindo 1h30 de notícia no trânsito? Aquele trânsito imenso. Você olha para fora assim do carro, você tem uma multidão de outros carros. Você tem filas e filas, tudo parado. E você ouvindo aquela notícia o dia inteiro, a manhã inteira. Olha, o governo fez isso, olha, o governo aumentou o imposto, olha a corrupção não sei aonde, olha a violência, não sei... Só notícia ruim o tempo inteiro. E aí você vai se acomodando àquele mundo sem perspectiva. Então, ao invés de fazer isso, desliga o rádio, pega o terço e vai rezando. Você está trabalhando a fortaleza em você, porque você é chamado a buscar o melhor caminho para estar com Deus. Não se deixar levar pelas ondas da tristeza, pelas ondas da desesperança. Só que isso exige esforço. Virtude da fortaleza. Eu estou buscando o bem maior. O bem maior é Cristo. Então, veja, cheguei no meu trabalho, o que eu vou fazer? Eu já vou chegar assim, estressado por causa do trânsito e daquele monte de notícia ruim, ou já vou chegar na presença de Deus? Aí eu chego no meu trabalho e convido as pessoas que estão junto comigo, que são católicas, que são cristãs, a rezar um Pai Nosso antes da gente começar o dia de trabalho. Virtude da... Estou alimentando a virtude da fortaleza. Aí eu começo a trabalhar. Eu tenho as minhas tarefas para fazer. Então, essa tarefa que agora, eu tenho essa tarefa agora. A tarefa é fazer, a minha tarefa hoje é fazer a folha de pagamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sentar na frente do computador, vou pegar todas as coisas que eu tenho para fazer a folha de pagamento, e enquanto eu não fizer muito bem feita a folha de pagamento, eu não paro. Eu me concentro no meu trabalho. Eu não fico falando, eu não fico levantando para tomar café, eu não vou tomar uma água, eu não vou falar mal daquele outro, daquela outra, não vou falar da roupa, não vou falar, olha, eu fiquei sabendo que você fez. Não, eu vou me concentrar no meu trabalho, porque é no meu trabalho que Deus está. Não é na fofoca, não é na maledicência, não é na preguiça. É aqui, é o hoje, é o agora. É nesse instante que Deus está derramando sobre mim o seu amor, a sua força, o seu perdão, a sua misericórdia. Então, nesta hora eu estou na presença de Deus, e na presença de Deus eu realizo o meu trabalho bem feito. Sabe, para isso exige fortaleza, para isso exige concentração, para isso exige disponibilidade. Sabe, é me concentrar aqui, não tem que ficar vendo internet, não tem que ficar vendo Facebook. Não, a internet tem que ver para poder fazer a folha de pagamento. Mas não tem que ficar fazendo Facebook, YouTube, qualquer outra coisa. Não, é aqui. Pá! Acabei. Está bem feito? Está bem feito. Agora eu vou para outra atividade. Vamos dar uma paradinha? 5 minutinhos? Vamos. O que eu vou fazer nesses 5 minutinhos? Vou ficar falando mal dos outros? Vou ficar seduzindo a minha colega de trabalho? Eu vou dar vazão a toda essa malícia, essas impurezas? Eu vou ficar vendo imagens pornográficas? Você percebe? Eu estou aprendendo a nadar, estou aprendendo a ter força, estou aprendendo a acostumar o meu corpo ao ato físico da natação. Então, você nada no começo um pouquinho, depois você já começa a nadar cada vez mais. Isso passa a se tornar automático. Sabe, nadar 1 quilômetro, no começo é dificílimo. Mas quando você já está nadando 1 quilômetro, a segunda semana depois que você já está nadando 1 quilômetro, aquilo já se torna rotina. O seu corpo já está adaptado àquele movimento. Pá, 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 pá. Vai na borda, vira e volta. Vai na borda, vira e volta. Vai na borda, vira e volta. Quando você vê, você já fez aquela quantidade de natação que equivale a 1 quilômetro, sem cansar. Ah, bom, então agora eu posso começar a forçar um pouco mais. Eu vou nadar agora
1.200 quilômetros na semana que vem. 1,2 km. Tá, cheguei no quilômetro, não estou cansado, então eu vou nadar 200. Aí eu percebo que esses 200 agora já começam a sentir. Então vamos lá, sem desistir. Você entende? É assim com a nossa vida. Eu quero ligar, eu estou louco para ligar o Facebook. Não, mas agora eu preciso, nesse tempinho aqui, ao invés de ligar o Facebook, eu preciso fazer uma oração para Deus. Senhor, eu estou em tentação. Me ajuda. Me ajuda a sair dessa situação tão dura, dessa situação tão complicada, desse desejo de falar mal dos outros, desse desejo de ser visto, de ser acolhido, de ser colocado num pedestal. Me ajuda, Jesus. Sabe, veja, no intervalo, reza. Virtude da fortaleza. Olha os 1.200 metros aí agora. Não foi só fazer bem feito o trabalho. Foi no intervalo do trabalho, nadar mais 200 metros. Ao invés de ver o Facebook, ao invés de ver o YouTube, ao invés de ver um monte de outras coisas, ao invés de falar mal, ao invés de querer ser reconhecido, de querer ser, sabe, de fofocar e tudo mais. Não, Senhor, me ajuda. Percebe? Olha os 200 metros a mais aí. Virtude da fortaleza. Eu estou buscando o bem verdadeiro. Eu não estou deixando que os falsos bens tomem conta do meu coração. É gostoso você ser reconhecido. É gostoso você ser exaltado. É gostoso você ser admirado. É gostoso seduzir falsos bens, terríveis bens. Não são bens, são maus, disfarçados de bem. Percebe? Compreende? É uma luta. Exige força, exige determinação, exige ação da graça, exige autoconhecimento. Veja, por que eu desejo ser reconhecido? Por que eu desejo ser exaltado? Por que eu desejo ser admirado? Quando eu era pequeno, eu não era reconhecido, não era admirado, era tratado mal. Então agora, no futuro, eu vivo para ser admirado, para ser exaltado, para ser bajulado. Isso não presta. Isso se reflete no meu dia a dia. Então, a virtude da fortaleza me busca, faz com que eu busque a verdade. A verdade interior e a verdade que é Deus. Quem deve ser exaltado é Deus. Quem deve ser obedecido é Deus. Quem deve ser adorado é Deus, não eu. Mas haja luta, hein? Haja luta. Sem a graça santificante eu não consigo. Aí eu percebo que, puxa vida, eu preciso comungar, porque na comunhão eu recebo Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Diante dessa luta brutal, que não basta só eu querer, não basta só eu treinar, é necessário que eu tenha uma ajuda extra, uma ajuda sobrenatural. Aí eu percebo que na hora do almoço, a melhor coisa que eu posso fazer é participar da Santa Missa. Tem uma igreja do lado do meu trabalho. E eu não vou por quê? Preguiça. Não vou porque tem coisas mais gostosas para fazer. Compreende? Ou então, das 6 horas da tarde, ao invés de... Se eu não posso ir na hora do almoço na missa, eu vou às 6 horas da tarde. Por quê? Porque eu preciso da força do Cristo. Eu preciso de Jesus agindo em mim. Eu preciso da salvação que Jesus me traz. Aí você vai percebendo o sentido da virtude da fortaleza. Porque eu estou lutando para o bem verdadeiro. E eu luto pelo bem verdadeiro a partir da minha fragilidade, a partir da minha fraqueza, a partir da consciência das consequências do meu pecado. Bater o pé no chão, subir na piscina e começar a nadar. Virtude da fortaleza, só possível pela virtude da fortaleza, que é humana, mas ela não é suficiente. Mas Jesus é suficiente. Jesus é esse, pelo qual Isaías teve a graça sobrenatural de ver pequenininho, nenê,
Uma criança nos foi dada. E ele vê também esse, como fala no seu capítulo 53. Mas ele foi castigado pelos nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Fomos curados graças às suas chagas. Então eu preciso recorrer a este Cristo. Eu preciso me refugiar neste coração chagado. Sabe, as chagas abertas de Jesus são convites para que sejam os nossos refúgios. São convites para que sejam a nossa salvação. Chagas abertas. Que nesse Natal a gente possa aprender a se refugiar no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração da Virgem Maria. Para que a gente saiba aprender a viver de forma adequada as virtudes humanas, essa virtude tão importante que nós estamos estudando agora, essa virtude cardial da fortaleza. Nós já aprendemos um pouquinho sobre a virtude cardial humana da prudência, da justiça, e agora nós estamos estudando um pouquinho sobre a virtude cardial da fortaleza. Eu quero terminar esse bloco olhando para o Evangelho de São João. Capítulo 1, versículos 11, 12 e 13 e 14. Veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Agora vem a parte importante. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de tornar-se filhos de Deus. Veja, é uma mudança total. Uma mudança total. É um nascer de novo. Aos quais nascerem do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Que nós possamos, neste Natal, nesse tempo de advento, permitir que Deus realmente faça essa transformação em nossas vidas. Essa transformação que já começou no nosso batismo,